Você já parou para pensar como seria se você fosse impedido de seguir a sua religião ou então não pudesse exercer aquilo que acredita? A liberdade religiosa é justamente a garantia de que todos possam exercer as suas crenças de forma livre e sem restrições. E é sobre isso que o Estação IFB vai falar hoje, sobre duas palavrinhas importantes que precisam andar juntas: religião e respeito. Bom, eu sou Bianca Oliveira, faço parte da equipe de comunicação aqui do IFB. Sou uma mulher alta, parda, tenho cabelo curto na altura dos ombros, preto, todo preto, e estou usando uma camiseta verde com um símbolo com a logo do Instituto Federal. E para a gente falar sobre esse assunto, né, sobre respeito e religião, a minha convidada é a Tatiane Duarte. Ela é professora de Sociologia da Universidade de Brasília e também é doutora em Antropologia e também organizadora da coletânea Laicidade e Democracia no Brasil, Trajetórias e Campos de Trabalho em Foco. Seja muito bem-vinda, Tatiane. Você pode se apresentar, por favor, e fazer sua autoaudiodescrição? Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher alta, não tão alta quanto a minha colega, mas uma mulher alta, bom, socialmente branca, mas com uma pele que bronzeia, né? Eu tenho cabelos levemente ondulados na altura do ombro, preto, olhos pretos, né? Estou vestindo uma camiseta verde clara, com estampas, e atrás de mim nós temos o belíssimo banner com vários posts e coloridos sobre o Instituto Federal de Brasília. Muito bacana, seja bem-vinda mais uma vez, Tatiana. E para a gente começar, é importante a gente contextualizar o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, sobre o conceito de liberdade religiosa. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Então, o conceito de liberdade religiosa é, inclusive, um dos primeiros conceitos, né, da chamada primeira geração de direitos humanos, que vem, né, e surge no contexto do pós-guerra, né, em 1948, quando a gente declara de forma global, né, a urgência e a validade e a importância dos direitos humanos, né? Então, sendo assim, a liberdade religiosa se constitui nessa primeira geração dos direitos fundamentais de todas as pessoas que habitam esse planeta, né? No caso do Brasil, ela vem fortemente alicerçada no nosso artigo 5º da Constituição, que garante o direito de culto, crença e de liberdade de expressão, também expressão religiosa, que daí deriva, né, a nossa ideia de que todas as pessoas, né, que estão vivendo no Brasil, né, que são brasileiros natos ou não, né, Uhum. todas as pessoas têm o direito de crer naquilo que elas acreditam e assim, da mesma forma, também o direito de não crer, né, em nada que seja relativo ao mundo espiritual, religioso. Então esse é um princípio que nós julgamos fundamental também para pensarmos sobre a laicidade, sobre a própria democracia no Brasil. Então, de forma didática, é o direito que todas as pessoas têm, né, de crer, né, em qualquer tipo de crença, religião, qualquer forma de organização religiosa e, ao mesmo tempo, também de não crer em nenhuma delas. Você acredita que esse conceito é um conceito universal ou depende do contexto cultural de cada país? No rol, né, dos direitos humanos, a gente pensa em termos, universais, ou seja, não importa qual é a matriz religiosa de cada país, não é, essa matriz religiosa, bem como as minorias religiosas de qualquer país, também estão asseguradas o direito à liberdade religiosa. Nós sabemos, pela história da humanidade, também pela história do próprio Brasil, que nem sempre é assim, né, nem sempre é garantido os direitos das pessoas em termos que já estão postos constitucionalmente. Eu acho que esse, por exemplo, é um dos desafios do Brasil, né, um país de ampla maioria religiosa e que ainda, né, vemos acontecer muitas violações e discriminações religiosas. Sim, o Brasil é um país laico, né, na teoria. Como o conceito de laicidade, influencia na liberdade religiosa?
Qual é o seu ponto de vista? Então, o conceito de laicidade, para a gente, nas ciências sociais, surge vinculada com a próprio estatuto da modernidade, não é? Assim que surge a modernidade no âmbito do contexto europeu, do contexto ocidental, nós vimos surgir também aí uma ideia que parece simples, mas não é, que é de separação total da igreja com o Estado, ou com o que era o Estado naquele momento, não é? A Uhum. gente tinha um outro molde de Estado. Nós vemos surgir a modernidade, junto com ela um novo paradigma. Um deles, o próprio paradigma científico, então a gente rompe com a religião enquanto centralidade da vida, surgem as nossas ciências e surge também as chamadas teorias da secularização, que vêm justamente delinear um pouco, não é, o que seria, não é, essencial para o mundo moderno, e uma dessas questões essenciais é a secularização, que é dizer que a igreja tem um lugar nessa modernidade, as pessoas vão continuar crendo e tendo o direito de crer, mas o Estado não vai ser mais religioso ou organizado a partir de uma matriz religiosa, né, ou administrado pela igreja, por exemplo, que foi o que aconteceu com o Brasil, pelo padroado católico durante pelo menos, né, quatro séculos. Hum. Então, esse é o paradigma da laicidade histórico. E isso vem também, você disse que mais ou menos laico, né, o Brasil, porque de fato a Constituição de 88 não está expresso que o Brasil é um Estado laico, mas deriva-se inclusive, né, da ideia de liberdade religiosa, que nós precisamos da laicidade para garantir a liberdade religiosa. Sem laicidade não há liberdade religiosa. Sim. E você citou o Brasil, né, o contexto, a gente sabe que essa questão religiosa no Brasil é bem complexo, né, desde religiões de matriz africana, indígena, até o catolicismo ali com a colonização, né, que veio. Como você acha que o impacto dessa diversidade, eh, foi, eh, como se deu na formação da sociedade brasileira, do contexto histórico e como está hoje, na atualidade? Então, nós somos um país, plural e diverso religiosamente, mas, não é, por conta da colonização, nós temos uma ideia de que nosso país, por exemplo, é de apenas uma matriz cristã, ou que apenas, né, cristãos têm direito, que é uma dos conflitos e das questões, não é, conflituosas na sociedade, no Estado, no judiciário hoje. Nós temos um país diverso, mas nós sabemos que a colonização veio junto com uma proposta de catequização. Primeiro dos povos originários, não é, que foram catequizados pelos jesuítas, não é, aqui, tornados cristãos, e também com as pessoas escravizadas trazidas de África, que também foram forçosamente, não é, retirados da sua matriz religiosa e cultural. E aí nós tivemos aqui, no início, não é, do outro século, com o advento do nosso Estado moderno, da nossa modernidade, da nossa república, também uma série de processos de criminalização de povos de terreiro, né, nos espaços urbanos da capital federal, naquele momento o Rio de Janeiro. Então, promovendo assim uma espécie, né, de não boas-vindas, né, a outras matrizes socioculturais e religiosas. Então, eu sempre digo nas aulas, né, nós somos diversos, a própria matriz cristã é diversa, a própria matriz afro-religiosa é diversa, a própria matriz indígena é diversa, mas nós temos, né, sobre elas ainda uma ideia de que, inclusive utilizada no próprio número do censo, né, quando a gente diz que é um país de 87% de pessoas cristãs. Isso é bem interessante da gente pensar com a ideia de liberdade religiosa, que ter 87% de autodeclarados cristãos no Brasil, não é, não permite, né, não é uma autorização para que, não é, outras, representações e expressões religiosas não tenham seus direitos humanos garantidos. Mas nós temos esse imaginário que é o imaginário colonial, né, o imaginário que veio justamente da não laicidade do Estado, né, a ideia de que quem não era cristão era sem alma, quem não era cristão, era o diabo, quem não era cristão na república era o não cidadão. Então, Uhum. esse é um processo histórico, né, e sistemático de violação de direitos de outras culturas, outros seres, outras verdades, outras expressões de fé que foram sistematicamente, violadas no Brasil ao longo dos séculos.
E agora falando um pouco sobre liberdade de expressão, que apesar de ser distinto da liberdade religiosa, uma às vezes se sobrepõe à outra, né? E até que ponto a liberdade de expressão, de expressar a própria fé pode ser exercida sem prejudicar ou desrespeitar as crenças do outro? Esse é um tema atual, especialmente porque agora nós temos as redes sociais, de fato, que é um local de fazer política e se fazer enquanto sujeito religioso e político, né, nos últimos anos, sobretudo. Esse é um grande tema também diante, não é, de um avanço, de uma perspectiva de que há apenas uma verdade política, uma verdade religiosa, uma verdade de gênero, uma verdade, enfim, sobre vários aspectos da vida moderna contemporânea sendo colocadas nesse paradigma como se fosse legítimo falar em liberdade de expressão. Se a gente pensasse, não é, em termos jurídicos, não há direito que não possa ser sobrepesado e ponderado, porque se fosse assim a gente não teria nenhum direito à legítima defesa. Essa é uma correlação que eu faço sempre em sala de aula também. Eu penso, né, você tem direito à vida. E se isso não pudesse estar numa correlação, numa relação, num momento, a gente não poderia ter, não é, numa questão penal criminal, né, uma ideia de que a gente pode ter uma legítima defesa. Isso é sobrepesar direitos. E na questão religiosa, isso também vale, não é? Eu tenho o direito de expressar a minha verdade, mas eu vivo numa sociedade diversa e plural. E numa sociedade diversa e plural, de muitas e em muitas facetas, não Uhum, é? A gente pode estar pregando no ônibus e alguém não está afim de ouvir, não é? uhum, Então o seu direito de pregar também esbarra no direito da outra pessoa não querer ouvir. E também isso se coloca também, acho que o principal, o desafio é quando isso vai para os espaços religiosos. Essa ideia de que no espaço religioso, e isso é muito controverso ainda, de pensar que por que, não é, para eu viver a minha religiosidade, eu preciso ferir, não é, uhum. as outras pessoas, o direito das outras pessoas de existir da maneira que elas quiserem, né. Esse é o gran Eu acredito que esse é o grande debate desse século e que a gente precisa, enfrentar, né, e enfrentar é falando, é discordando, mas enfrentando, debatendo, para que a gente possa pensar de fato que sociedade a gente quer, né, que sociedade brasileira a gente quer nos próximos séculos, que seja, espero eu, radicalmente diferente dos séculos anteriores. Sim, e quais desafios, você acredita, para garantir a liberdade religiosa em países multiculturais? Quais os principais desafios? Acho que no Brasil em específico, se você puder falar. Isso também é um debate mundial, né, porque a gente Uhum, tem sim. uma circularização de pessoas, as pessoas circulam, as pessoas migram, as pessoas, migram ou forçosamente ou por desejo, porque querem migrar, e acho que nesse sentido a minha ciência ajuda bastante a pensar sobre, o relativismo cultural, né, que é essa Uhum, ideia de que a gente tem que olhar, não é, a realidade do outro com o olhar do outro, né, o nosso olhar não cabe para a vida da outra pessoa, que eu julgo, inclusive, ser distinto de mim, né. E aí também pensar numa ferramenta que a antropologia dá, não é, de sair desse etnocentrismo, que é aquilo que faz a gente olhar só para nós mesmas e colocar a gente como espelho do mundo. Então, eu sou assim, essa é a minha verdade, todas as pessoas têm que ser igual a mim, e com justificativas, sejam religiosas ou sejam até mesmo constitucionais e democráticas, por exemplo, a liberdade de expressão. Então eu creio numa verdade religiosa, ela é numericamente maior na população, ela é maior porque eu creio que ela é maior, e aí tudo bem, porque é a sua subjetividade religiosa, mas a questão é quando isso ultrapassa para fronteiras que vai para violações de direito, ações de discriminação religiosa, quando vai, por exemplo, não é, inclusive, como justificativa de projetos de lei no Congresso Nacional, como justificativas de requisição de direito no Supremo Tribunal Federal, né, quando uhum, eu penso, né, que essa verdade, ela está outorgada para ser a verdade de todas as pessoas, e nós somos muitas pessoas nesse país para a gente pensar, não é, que, uma verdade só pode, garantir, não é, esse lugar único e universal. E também pensar
que as próprias tradições cristãs, elas são múltiplas e diversas, né. O cristianismo, mesmo católico, ele é múltiplo e o cristianismo, né, evangélico ainda mais. Nós temos aí uma metáfora de uma árvore de muitos galhos, não é, de muitas ramificações que pensam teologicamente muito distinto. Então, assim, para a gente também ver, não é, que a diversidade também está dentro do campo religioso majoritário no Brasil, que é o cristianismo, né, embora a gente coloque de forma conceitual os cristãos, né, mas os cristãos são muitas pessoas, né, e muito diversas e que pensam, por exemplo, política, ideológica e religiosamente de forma distinta também. Isso é bem importante da gente pontuar. E o desafio é justamente promover uma convivialidade entre pessoas, religiosas ou não, né, que pensem sobretudo a partir de 2 paradigmas: a liberdade religiosa, ou seja, a pessoa pode e deve, né, expressar a sua religiosidade, desde que ela entenda, né, que há uma prerrogativa de laicidade nesse país e que as outras pessoas também partem da mesma liberdade. Porque lá no artigo 5º, né, a gente fala de liberdade de expressão, né, de convicção, a gente está dizendo que outras liberdades de expressão também estão ali, não apenas, não é, uma ideia religiosa, mas qualquer ideia. Mas essa qualquer ideia, ela também está sobrepesada e também está nos limites da relação, né. Eu não posso chegar, numa determinada imagina, eu chegar numa igreja e promover atos discriminatórios, porque eu creio que nada daquilo é verdade, né. Eu acho que esse exercício, né, de imaginar uma cena onde o meu direito é violado, pode ser pedagógico para a gente pensar se é válido, em nome da liberdade de expressão, em nome da liberdade religiosa, eu achar que eu posso falar o que eu quiser, né. Uhum. Quando a gente sabe que em outras searas da vida a gente não fala o que quer. A gente não fala o que quer na sala de aula, no ambiente de trabalho, na rua, né, e a gente sabe quando isso é extrapolado, muitas vezes isso que é extrapolado é inclusive tipificado criminalmente, né, injúria, difamação, são tipificações, criminais. Então para a gente pensar, não é, para antes do crime, eh, num numa no Instituto Federal, né, de Brasília, que é uma organização, né, uma entidade educacional, pensarmos em práticas e ações que sejam pedagógicas, didáticas e educacionais, né. E eu acho que isso vem de estar aqui falando sobre isso, mas também nas nossas ações cotidianas dentro da instituição, né, de respeito e de convivialidade e de um sentimento que a gente tem perdido, que embora os movimentos afro-religiosos não gostem da palavra intolerância, né, que tem a ver com tolerância, mas esse primeiro sentimento de tolerar. Tolerar o meu vizinho que faz um pouquinho de barulho, tolerar um ruído, né, tolerar uma ideia que eu não concorde, mas também entender que tem um limite, inclusive, para essa tolerância e que eu posso também expressar a minha liberdade de convicção e de fala, né, em desacordo com aquilo que eu não concordo. Então pensar um pouco nisso, né, eh, numa relação social, né, em sociedade, não é, é mais possível da gente continuar falando, inclusive discordando, mas sem tantas ações violentas e discriminatórias, porque a gente está falando sobre isso, não é? Ações que são de fato violência, né? Entrar num terreiro e colocar fogo não é justificável, né? Em nome de nada nem de ninguém, não é, a meu ver. Tanto como pesquisadora como cidadã brasileira, né? Não tem uma justificativa plausível de pensar o que eu pode, né, justificar eu fazer um ato, né, criminoso em nome de qualquer verdade ou de qualquer preceito constitucional, como a liberdade de crença. Você tocou no assunto, né, sobre intolerância e também quando a gente fala sobre religião, também, não tem como não falar sobre o racismo religioso hoje presente no Brasil, né, principalmente contra, os povos, né, de matriz africana. E eu queria que você falasse um pouco sobre como esse racismo se manifesta hoje no Brasil. Muitas maneiras, né. Acho que o que mais preocupa, eh,
ativistas, não é, também são aquelas e que são mais difíceis, são aquelas que acontecem no âmbito dos serviços públicos e das instituições públicas. Ou seja, aquela mãe de santo que não é atendida numa emergência de hospital, porque está com a sua veste sagrada, Uhum. não é, as crianças, não é, também de matriz afro-religiosa, que são sistematicamente sofrem discriminação dentro de escolas, não é, por gestões equivocadas, inclusive gestões que estão ferindo os princípios da administração pública, não é, promovendo rezas, cultos, não é, obrigatórios, não é, a gente está falando aqui daquilo que é obrigatório, mas sobretudo, né, pensar que, isso vem, e por isso o papel da educação dessa matriz histórica que eu falei antes, né, são séculos e séculos de demonização desses povos, não é, de povos que foram, como eu disse, sem alma, demônio, criminosos, não é, suje sujeitos de não conhecimento, sujeitos de não, expressão religiosa, então são povos que foram sistematicamente colocados no polo do negativo, né, do diabólico, do que não presta, daquilo que não é, né. Então a gente está agora dizendo que eles sempre foram e continuam sendo, né, trazendo, né, eles para esse estatuto de dignidade humana, tal como cristãos sempre tiveram nesse país, né, e nunca deixaram de ter, porque é o correto, não é, porque Uhum. são inclusive cidadãos e cidadãs, né, brasileiros e brasileiras. Então, para pensar, não é, que, o racismo religioso está ligado, né, a essa historicidade, mas também com, né, um avanço de algumas perspectivas políticas que pensam, né, que de fato, né, como eu também falei, tem o direito de exterminar o outro, né, e eu penso que cercear a liberdade religiosa é dizer para o outro que ele não é bem-vindo, né, que ele não é sujeito de direito, que ele não tem direito à sua escolha, né, que ele não tem direito, né, da liberdade de escolher ser, né, e professar o que ele quiser, é de fato retirar, não é, os direitos humanos desses povos e pessoas. E a gente sabe que os direitos humanos eles não podem ser divididos, né. Então Sim. se uma pessoa não pode professar a sua fé, porque ela sofre sistematicamente ação de discriminação, seja pelo Estado, ou seja pela sociedade, ela está tendo seus direitos humanos integralmente feridos, né, porque a gente não consegue separar, né, quem é uma pessoa religiosa não vai separar a sua religião do seu espaço de trabalho, do seu espaço, de educação, né, a gente leva isso com a gente, mas isso não quer dizer que porque nós somos religiosos, nós temos o direito de fazer o que quiser, né, em nome da nossa religião nos espaços que a gente habita, né. Por exemplo, eu ser de determinada religião, né, e forçar os meus alunos a fazer alguma liturgia, algum culto religioso, alguma expressão, né, da minha religião, porque eu quero, porque eu desejo, porque eu acho que aquilo é o melhor para eles, né. Uhum. Isso é um ato de discriminação, além, não é, de ser um assédio vertical, né, porque ainda tem uma questão de eu ser professora e eles serem alunos e alunas. Então, para a gente Uhum. pensar um pouco, não é, como que essa matriz ainda está na gente, não é, colocando a gente nesse lugar de direito em nome de uma verdade absoluta e de um direito absoluto, não é? O direito de crer ele não é absoluto, porque nenhum outro direito é, não é? Ele precisa ser sempre sobrepesado e ponderado nas relações, sobretudo quando tem relações de poder. E me preocupa muito, né, essa sistemática, não só de entrar em ações entrar em espaços sagrados e promover atos, de violência muito sérias, mas também sobre o Estado, né, sobre o que fala do Estado, né, porque o Uhum. Estado é aquilo que a gente deveria, né, ser o provedor, né, e o promotor de direitos. Então, quando um agente público fere os direitos de outra pessoa que está ali para estudar ou para receber um atendimento médico em nome de um preconceito, uma discriminação religiosa, isso para mim é muito grave, né, talvez seja mais grave do que aquele que invade uma propriedade privada, né, porque um terreiro é uma propriedade privada, é a Sim. casa das pessoas, não que isso não seja grave, mas quando é o Estado que faz isso, a gente realmente precisa pensar sobre essa questão. Sim. E pensando nessa questão da educação, né, você como professora, qual o papel da educação para promoção desse respeito, né, à liberdade religiosa, às diferentes crenças, na verdade?
A educação é central, mas eu sempre digo assim: "Gente, nós da educação já estamos cansadas também, parece que a gente tem que resolver todos os problemas do Brasil". Mas, de fato, né, se colegas estão dando um mau exemplo, né, forçando seus alunos a rezar, a orar, porque eles então, a gente precisa discutir isso, né, porque o seu di novamente, né, fazer essa autoconsciência, né, eu tenho o direito, né, de colocar, né, os meus alunos nesse lugar, né, de uma sistemática discriminação, né, ou o meu papel como docente é justamente promover o diálogo, é promover o conhecimento, é promover o respeito. Eu acho que a gente tem que pensar que os espaços de educação, né, você começou abrindo aqui falando, o IFB é uma instituição laica, e isso quer dizer, né, que, não cabe que esse tipo de, ações aconteçam. Isso não quer dizer que as pessoas não possam se organizar. Por exemplo, eu sou de determinada religião, a gente quer se encontrar para discutir sobre a nossa religião, né, isso é o direito de associação, inclusive, também constitucional. Não é disso que a gente está falando, né, que a gente não possa ter um evento sobre religião no nosso na nossa organização, né, seja no Instituto Federal, seja na Universidade de Brasília, não é sobre isso que a gente está falando, não é, que às vezes levam para esse lado, não é sobre um interdito à religião no espaço público, é sobre atos de discriminação, e nós entendemos que tem minimamente aí, né, um tripé. Um é o da educação, né, então se é da educação, cabe a nós docente promovermos a educação, o conhecimento em bases laicas e entendendo que nós temos uma pluralidade religiosa. E um segundo é o próprio Estado, com as suas políticas de enfrentamento, né, Uhum. e também a gente não pode esquecer da própria segurança pública, porque infelizmente, não é, se é um caso de queima de uma casa, não é, assim, isso já entra num outro rol, né, que tem a ver de fato com a questão, né, da segurança pública, que também a gente precisa pensar sobre isso, não é. Mas em termos da educação, acho que pensarmos as nossas verdades, as nossas práticas pedagógicas e didáticas, promover espaço de reflexão e, sobretudo, enfrentar os conflitos, porque os conflitos estão cada vez mais presentes em sala de aula, né, sobre pessoas em discordância e manter, acredito eu faço assim, né, me apego à política da ONB, por exemplo, sobre direitos humanos, não é, Uhum. dizer que a universidade segue os direitos humanos significa que pessoas religiosas, não religiosas, muçulmanos, cristãos, afro-religiosos, mulheres trans, mulheres feministas, mulheres não feministas, homens trans, homens, que homens cis, homens brancos, negros, brancos, indígenas, todas as pessoas têm direito de ocupar aquele lugar e ter os seus direitos humanos, garantidos e não violados. E isso significa respeitar suas individualidades e subjetividades. E a religião também está aí. Ela integra, né, assim como identidade de gênero, orientação sexual, raça, etnia, ela integra essa subjetividade. Então, acho que o espaço da escola, né, o espaço da universidade é esse espaço também da pluralidade. E a gente precisa ter políticas para garantir, a meu ver, né, políticas institucionais, porque para mim elas são importantes, mas também que essas políticas possam ser assumidas pelo corpo docente, discente, toda a comunidade, para que situações de discriminação não ocorram nas nossas instituições. Acho que esse, inclusive, é o objetivo da gente pensar numa política de igualdade e justiça de gênero, uma política sobre, né, direitos humanos. A gente pensar que nós temos um problema que é público, mas que também está nas nossas instituições e que a gente precisa falar sobre eles, não é? Promover ações que aí são educacionais para que eles não ocorram, mas que a gente também possa ter instrumentos para agir caso ele ocorra, não é? E eu acho que não cabe nas nossas instituições que sejam ações de criminalização, mais criminalização, né, mas que sejam também ações de educação, de escuta, né, e de conciliação e mediação dentro do possível, né, se o caso for possível. Porque nós temos, infelizmente, casos de violação de direitos muito sérios dentro das organizações educacionais. Então, pensar também quais são aquelas que a gente pode agir com a questão educacional, com o debate de ideias e aquelas que infelizmente a gente vai precisar instaurar outras formas, não é, de resolução, desse ato. E ainda nessa questão de ensino, como você acha que
pode ensinar sobre esse tema, né, sem que uma religião seja mais privilegiada em detrimento da outra? Essa questão Esse é um de outro debate também, né. uhum, O debate sobre o ensino religioso, por exemplo, é um debate controverso. Enfim, nós temos aí um ensino religioso, não é, inclusive chancelado pelo Supremo Tribunal. Assim, eu pessoalmente sou contra, porque eu entendo que a gente ainda não tem uma matriz que permita que a gente faça que esse ensino seja assim como ele se pretende ser. Nós temos ainda, né, muitos casos, né, de docentes que pregam a sua religião, dentro dessa matriz do ensino religioso. E o ensino religioso, o que está pressuposto não é, enfim, o ensino da sua religião ou de uma religião, é um ensino sobre a diversidade religiosa. Mas a gente sabe que nacionalmente isso não tem ocorrido, né, isso é um grande debate. Há aqueles que, eh, entendem, né, que essa é uma porta para a gente realmente falar de diversidade, e há aqueles que digam que essa não é a porta. Eu não fico nenhuma nem na outra, para mim ainda não é a porta. Eu acho uhum. que a gente teria que ter outras, matérias, outros conteúdos que preparassem alunos, alunas e o próprio corpo docente a pensar sobre laicidade, liberdade religiosa, direitos humanos, para que a gente pudesse aí chegar na religião, porque a religião é um grande tema de controvérsia, disputa e conflito na sociedade brasileira. Então acho que a gente precisa de uma base anterior para chegar no ensino religioso, não é? Nós ainda temos muitos casos de violação religiosa para a gente supor, né, e colocar na discricionariedade de um servidor público ou não, porque às vezes nem é, a ideia do que é um ensino religioso, mas ele está aí. Então o convite é que ele seja feito, não é, da forma a garantir os direitos humanos, né, a laicidade, baseado numa liberdade religiosa, inclusive de não convicção religiosa. Eu sei que as pessoas falam, né, e muito provavelmente as pessoas vão falar: "Mas ele não é obrigatório". De Uhum. fato, ele é facultativo, mas ele também tem que ser, como qualquer política, monitorado para que ele seja executado da forma adequada e que ele não seja utilizado para outros fins, não é? Nem que ele seja tornado obrigatório, inclusive, não é? Porque então acho que isso é muito importante deixar aqui para as famílias que o ensino religioso ele não é obrigatório, ele tem que ser ofertado, mas ele é facultativo, né, isso quer dizer o quê? Eu posso dizer que o meu filho não vai receber esse ensino religioso, e aqui a gente está falando das escolas públicas, não é? A gente Uhum. não está falando de escolas particulares, e sobretudo as escolas confessionais, porque são escolas que têm uma religião como sua base, mas sobretudo as públicas, que a maioria, né, das crianças e adolescentes matriculados no país, ele deve ser ofertado de forma facultativa. Seu filho faz se você quiser, né, se seu filho faz se ele quiser, né, se essa for uma decisão individual ou familiar, né, e ele tem que ser ofertado de modo a garantir o conhecimento dessa matriz plural e diversa. Então, é uma questão, né, que passa o sistema educacional, o próprio ensino religioso, e aí sobretudo o que eu falei antes, né, outras práticas, não é, outras conversações sobre o tema, respeitando, né, inclusive esse direito das discordâncias, de alguns conflitos, mas que a gente possa levar, não é, esse tema para a gente refletir, né, porque ele é um tema importante na sociedade para pensar a sociedade brasileira. E sim, é verdade. A gente já está se encaminhando para o final, e eu queria que você, desse uma última palavra, um panorama geral sobre, esse tema, né, religião e respeito andam juntas, devem andar? Eu gostaria de falar que elas andam juntas, mas elas não têm andado juntas nesse país e eu diria globalmente, né. Então, elas deveriam andar juntas, né, porque se você entende, né, a sua existência numa imanência, né, num sobrenatural, né, não faria sentido, rompimentos de laço, né, rompimentos de vínculos comunitários, né, em nome da fé, né, pelo menos pensando filosoficamente. Mas sociologicamente isso não tem andado junto, mas, para determinados grupos, não é. Acho Uhum. que cristãos
têm andado juntos, para outros grupos não têm andado junto, não é, assim como várias outras, garantias de direito. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, do dia 21 de janeiro, né, que é o chamado Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, por que que a gente surge essa data? Surge porque uma mãe de santo foi sistematicamente violada em seu direito de exercer a sua religião, né, por uma igreja bem conhecida inclusive, não é, bem presente no território nacional, né, sofreu, né, um mal súbito e veio a falecer, não é, de tantos atos de discriminação a ela e à sua fé. Então quando a gente pensa, né, religião e respeito andam juntos, quando eu lembro da mãe Gilda, né, quando eu lembro de Cauane, que foi apedrejada no Rio de Janeiro, né, quando eu lembro, né, do terreiro da Mãe Baiana aqui no Distrito Federal que foi queimado, né, quando eu lembro do caso Lázaro aqui do Goiás, onde, enfim, agentes públicos entraram em terreiros invadindo, não é, desrespeitando o sagrado, porque foi, inclusive veiculado fake news, não é, de que Lázaro era de matriz africana né, e mesmo se fosse, não é um processo atroz e moderno de criminalização desses povos e dessas religiões. A gente precisa falar não só desse tema no 21 de janeiro ou no janeiro, a gente continua tendo que falar, porque esses não são casos isolados, não é, esses não são casos que aconteceram de vez em quando, esses são casos que inclusive podem estar acontecendo agora, seja dentro do MOBES, seja dentro da escola, seja dentro dos seus espaços sagrados, sejam nas relações familiares e de amigos, né, que não aceitam, que não concordam, né, seja dentro da própria família, né, dentro do próprio núcleo familiar. Então a gente tem que continuar falando, né, em nome, né, desse dia que é um dia nacional de intolerância, mas continuando falando sobretudo do racismo religioso, não é, porque há, claro, formas de intolerância e discriminação a outros, não é, a outras expressões culturais e religiosas, mas sobretudo, não é, ela vem muito fortemente ligada à matriz afro-religiosa, porque ela é, se não uma das partes fundamentais do próprio racismo estrutural, tal como a gente chama, né, como que esses povos foram sistematicamente, explorados, destituídos de si, da sua cultura, né, que ocupam, postos de trabalho, desvalorizado, que têm a sua religião demonizada, né. Então para a gente pensar também, né, sobre, onde estão os terreiros na nossa cidade, onde que eles se escondem, inclusive fruto dessa república que foi racista, né, desde o seu primeiro dia, e como que isso ainda está presente, não é, no nosso imaginário, né, de pensar que essas religiões não são religiões, que essas religiões são diabólicas, que essas religiões fazem o mal, né, que essas religiões provocam o mal. Então esse imaginário racial que foi construído racialmente num paradigma racista que a gente precisa inclusive educacionalmente, superar, né. Uhum. E superar não quer dizer que eu vou passar a acreditar naquela religião, só vai Uhum. dizer que eu vou passar a respeitar aquela religião e vou continuar seguindo a minha vida, crendo na minha religião ou não, seguindo a minha vida, garantindo o meu direito, né, de existir plenamente, garantindo o direito que esses povos e pessoas possam existir, né, integralmente com seus direitos, humanos não violados, que foi o que infelizmente não aconteceu com Mãe Gilda e não acontece ainda com várias mães e pais, de santo e pessoas, né, que professam essa religião que têm que viver se escondendo, né, imagina, né, o último ato aqui para a gente pensar o que seria se a gente tivesse que esconder o nosso crucifixo, não é, a nossa Bíblia, outro artefato, não é, que é da nossa materialidade religiosa, se a gente não pudesse falar que a gente é cristão, se a gente não pudesse falar que é de outra, né, determinada religião, como que a gente ia conseguir viver se sentindo brasileiro, não sendo parte, não é, da nossa sociedade, tendo que se esconder, não é, para não ser agredido, para ter um emprego, não é. Então acho que é importante a gente fazer esse exercício, né, que a antropologia nos traz, não é, de olhar, né, o outro com um olhar que o outro precisa ser olhado, né, e aí sobretudo com o olhar, não é, da sua liberdade religiosa, seu direito, humano fundamental, que é o direito de crer, inclusive naquilo que eu não acredito, né. Verdade. É, perfeito, Tatiane. Eu acredito, né, que nossa conversa foi bastante esclarecedora, né, para quem está nos ouvindo, nos vendo. Eu acho que é isso, né. De fato, né, religião e respeito devem andar, mas
com tudo, não estão, mas eu acredito que eh, promovendo ações melhores, isso pode acontecer, né. Bom, gente, foi isso. Eu queria agradecer também para quem nos assistiu e nos ouviu. Esse foi mais um episódio do Estação IFB. Se você, quer saber sobre as nossas notícias, nos siga em nossas redes sociais ou acompanhe o nosso site ifb.edu.br. É isso, até mais.